O eco do machado. Liam era conhecido na vila como o Devastador. Para ele, a floresta não era um ser vivo, mas um estoque de moedas de ouro, esperando para serem colhidas. Ele não respeitava o tempo de crescimento, as mudas jovens ou as árvores ancestrais. Seu único prazer era o som do aço cortando a fibra de madeira. Certa tarde, ele se aprofundou em uma região do vale que os antigos evitavam. Lá, as árvores eram diferentes. Tinham cascas escuras, como o carvão, e galhos que se entrelaçavam como dedos magros em uma prece interna. No centro da clareira, erguia-se um carvalho colossal, cujo tronco parecia pulsar. Liam sorriu e desferiu o primeiro golpe. O sangue da terra. Em vez do estalo seco da madeira, o golpe produziu um som úmido. Um gemido abafado que pareceu vibrar sobre os seus pés. Do corte não saiu seiva clara, mas um líquido espesso e escuro, com cheiro de ferro e terra antiga. Liam ignorou o arrepio na espinha. É só madeira, murmurou para si mesmo. Mas, ao levantar o machado para o segundo golpe, percebeu que o silêncio da floresta havia mudado. Os pássaros pararam de cantar, o vento parou de assoprar. Então ele ouviu um estalo depois do outro. A floresta se fecha. Ao olhar em volta, Liam viu que as árvores que acabara de passar não estavam mais na mesma posição. Seus galhos baixos haviam-se baixado, bloqueando a trilha de volta. As raízes, antes enterradas, agora serpenteavam sobre o solo como serpentes em câmara lenta. Ele tentou correr, mas o chão estava macio demais, como se a terra estivesse tentando engolir as suas botas. Cada árvore que ele passava parecia se inclinar em sua direção, um ranger da madeira, rangendo ao vento, que não existia, soava como dentes rangendo. Você tirou o nosso fôlego, sussurrou uma voz que parecia vir dentro da sua própria mente. Seca como folhas mortas, agora nos dê o seu. O destino do lenhador. Liam tropeçou em uma raiz que brotou subitamente do chão. Antes que pudesse levantar, galhos finos e flexíveis, como chicotes, envolveram seus pulsos e tornozelos. Ele lutou, mas quanto mais se debatia, mais as cordas de madeira apertavam. Ele olhou para cima e viu o grande carvalho. O corte que ele fizera estava-se fechando, mas de uma forma grotesca, como uma cicatriz se formando em pele viva. As árvores ao redor se aproximaram, unindo os seus galhos sobre ele, criando uma cúpula de escuridão total. No dia seguinte, os moradores da vila foram procurar por Liam. Encontraram apenas o seu machado, enferrujado como se tivesse séculos de idade, cravado em um tronco apodrecido. A busca e sussurro da floresta. O sol da manhã esgueirava-se sobre o vale, mas não havia alegria habitual na vila. Liam não havia retornado, e a preocupação começava a se espalhar como fumaça. Liam, apesar da sua reputação de devastador, era um homem confiável quando se tratava de cumprir o seu trabalho, e nunca antes havia demorado tanto. Um pequeno grupo de aldeões, liderado por Elara, a curandeira da vila, e Teron, um caçador experiente, decidiu partir em busca dele. Elara tinha um conhecimento profundo das plantas e da terra, enquanto Teron conhecia cada trilha e cada animal da floresta. Mas a parte do vale onde Liam costumava trabalhar era diferente. O silêncio não natural. À medida que se aproximavam da área dos carvalhos antigos, um silêncio pesado caiu sobre eles. Não era o silêncio pacífico da natureza, mas um silêncio opressor, desprovido de vida. Os pássaros não cantavam, o vento não sussurrava através das folhas. Algo não está certo, murmurou Teron, apertando o cabo da sua faca. Parece que a floresta está prendendo a respiração. Elara sentiu uma pontada de pavor.
As plantas sob os seus pés pareciam murchar e recuar do seu toque, e uma névoa rasteira, mais densa do que o normal, começou a se formar entre as árvores. Foi então que eles ouviram o machado de Liam, cravado em um toco de árvore. Estava enferrujado, como se tivesse sido deixado ali por décadas, embora Liam o tivesse usado na manhã anterior. A madeira do toco parecia doente, com um corte escuro e quase cicatrizado, diferente de qualquer ferimento de machado que já tivessem visto. Os olhos na casca e o rastro verde. Teron puxou o machado, testando o peso em sua mão. Isso é estranho. A ferrugem é como se o tempo tivesse acelerado apenas para ele. Elara ajoelhou-se para examinar o toco. Do ferimento, uma seiva escura e pegajosa escorria, com um cheiro metálico, como sangue velho misturado com terra. A floresta está ferida aqui, Elara murmurou, tocando o toco com a ponta dos dedos, e está reagindo. De repente, um dos aldeões mais jovens, Kael, deu um grito abafado. Olhem! Todos se viraram. Kael apontava para o carvalho colossal que Liam havia tentado derrubar. Na casca escura e retorcida do tronco, onde antes havia apenas irregularidades naturais, agora pareciam-se formar traços, linhas profundas e orgânicas se enroscavam, e, em um ponto, dois nós de madeira protuberantes e escuros se assemelhavam a olhos fixos no grupo. Cheios de uma ira silenciosa e ancestral, uma corrente de ar frio, vinda do nada, fez com que as folhas secas do chão se agitassem em um redemoinho sombrio. De repente, os galhos das árvores ao redor começaram a se mover, não com um balanço do vento, mas com uma lenta e deliberada ondulação, como braços se estendendo. Raízes que antes estavam firmes no solo, agora pareciam se erguer ligeiramente, como veias pulsando sobre a terra. Precisamos ir, Teron disse, sua voz tensa, seus olhos fixos nos olhos do carvalho. Ele nunca havia sentido tal presença na floresta antes, mas, ao se virarem para a trilha, viram que o caminho estava bloqueado, não por árvores caídas, mas por uma densa massa de cipós e arbustos que haviam crescido em poucos minutos, entrelaçando-se de forma impenetrável. As plantas da floresta pareciam estar criando uma barreira viva ao redor deles. A floresta não quer que a gente saia, Kael sussurrou, a voz tremendo. Elara ergueu uma das mãos, sentindo a energia da terra. Ela não quer que a gente vá, corrigiu ela, os olhos arregalados, até que tenhamos visto o que aconteceu com Liam. E então, do chão, entre as raízes do carvalho, um fio de musgo e pequenas folhas verdes e frescas começou a se estender. Não era um crescimento normal, mas um rasgo que se movia lentamente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, contornando a base do grande carvalho e se aprofundando na escuridão sobre os galhos entrelaçados. Era um convite ou uma armadilha. Dominados por uma mistura de pavor e dever, os aldeões decidiram seguir o rasto. Teron ia à frente, com o machado de Liam em uma das mãos e uma tocha apagada na outra, enquanto Elara mantinha a mão sobre o ombro de Kael para impedir que o jovem entrasse em colapso. À medida que avançavam, o rastro de musgo tornava-se mais vibrante, quase fluorescente, sobre a sombra interna das copas. O ar ficou pesado, saturado com o cheiro de ozônio e seiva fresca. O altar de madeira. Eles ficaram uma clareira onde a luz do sol nunca tocava no chão. No centro não havia apenas uma árvore, mas um emaranhado de troncos que pareciam ter-se fundido em uma estrutura única e circular. O rastro verde terminava exatamente ali. Liam! Chamou Kael, sua voz falhando. O que eles viram não era um cadáver, mas algo muito mais perturbador.
No centro do emaranhado, uma figura humana estava suspensa a poucos centímetros do chão. Raízes finas, como agulhas, entravam por seus poros, e seus dedos haviam-se alongado, transformando-se em galhos que brotavam folhas de um verde doentio. O rosto de Liam estava visível, mas a sua pele tinha a textura de casca de bétula. Seus olhos, antes castanhos, agora eram as esferas de uma seiva ambar cristalizada. Ele não estava morto. Ele estava sendo convertido. A troca. De repente, a figura de Liam estremeceu. Um som de madeira rachando ecoou pelo peito dele. A terra não esquece. A voz saiu como o ranger de troncos velhos sob uma tempestade. Um cai para que a floresta se levante. As árvores ao redor da clareira começaram a se fechar rapidamente. Os galhos desciam como lanças, cercando o grupo de busca. Elara percebeu, horrorizada, que o rastro de musgo não era um caminho de resgate, mas um sistema circulatório. A floresta estava usando a essência de Liam para se fortalecer, e agora precisava de mais nutrientes para expandir a sua vingança até à vila. O sacrifício ou a fuga. Teron levantou o machado enferrujado, pronto para golpear as raízes que prendiam Liam, mas Elara o segurou. Se você cortar, ela gritou. A floresta sentirá a dor dele, como se fosse a dela. Ela vai nos esmagar antes que possamos dar um passo. As raízes aos pés dos aldeões começaram a subir pelos seus tornozelos. Rápidas e famintas, eles tinham apenas segundos para decidir. Tentar libertar o que restava de Liam e enfrentar a fúria total da natureza, ou abandonar o companheiro à sua nova existência vegetal e tentar incendiar o caminho de volta. Teron não hesitou. O grito de Elara ainda ecoava quando ele desferiu o primeiro golpe contra as raízes que prendiam Liam. O resgate desesperado. Ao primeiro toque de metal contra a madeira viva, a floresta soltou um rugido ensurdecedor. Não era o som de árvores caindo, mas um grito coletivo de centenas de troncos retorcendo-se em fúria. A terra sob os seus pés começou a convulsionar. O preço da liberdade. Liam, aguente! Gritou Teron, golpeando freneticamente. Cada corte no corpo madeira de Liam fazia o lenhador soltar um som que não era humano. Um estalo seco, misturado com um suspiro de agonia, sangue escuro e seiva ambar, espirravam no rosto de Teron. Kael e Elara não ficaram parados. Kael usou a sua faca de caça para serrar os cipós que subiam pelas pernas de Elara, enquanto ela buscava a sua bolsa um frasco de óleo de ervas altamente inflamável. Teron, afaste-se, Elara ordenou. Ela jogou o frasco na base do emaranhado e acendeu uma pequena chama. O fogo não era comum. Era uma barreira de luz para afastar a escuridão da floresta. Por um breve momento, as raízes recuaram, horrorizadas pelo calor. Teron aproveitou a brecha e deu um golpe final, cortando a conexão principal entre o coração do leão e o carvalho ancestral. O fogo alucinante. Liam caiu nos braços de Teron. Ele pesava como um tronco maciço e a sua pele ainda era áspera, como uma casca de árvore. Corram, agora! Teron rugiu. Eles dispararam pela clareira enquanto a floresta se transformava em um pesadelo de movimentos. Árvores inteiras se arrancavam do solo, arrastando as suas raízes como tentáculos para tentar esmagar os fugitivos. Galhos chicoteavam o ar, rasgando as suas roupas e pele. O rastro verde que os guiara agora se tornara uma armadilha viscosa, tentando prender os seus pés a cada passo. O portão de folhas. Quando viram a luz do sol da clareira externa, a saída estava quase totalmente selada por uma parede de espinhos que crescia a olhos vistos. Não vamos conseguir, gritou Kael, vendo a parede de 3 metros de altura a se fechar. Liam, em um último lapejo de consciência humana, estendeu os seus dedos galhos e tocou a parede de espinhos. Suas mãos, ainda fundidas com a essência da floresta, sussurraram algo,
em uma língua que ninguém entendeu. Por um segundo, os espinhos hesitaram e se abriram, o suficiente para que o grupo saltasse para fora da zona sombria. O retorno amargo. Eles caíram exaustos na grama alta, onde o sol finalmente os tocava. Atrás deles, o limite da floresta parecia ter solidificado em uma muralha intransponível de troncos negros. Liam estava deitado no chão, respirando com dificuldade. Ele estava vivo, mas a transformação não havia parado completamente. Suas pernas ainda eram madeira e suas mãos nunca mais segurariam o machado. Ele olhou para os seus salvadores com olhos de âmbar e uma única lágrima de seiva escorreu por seu rosto de casca. A vila nunca mais seria a mesma. O devastador havia retornado, não como um herói, mas como uma lembrança viva de que a floresta tem memória. E ela ainda está esperando o momento de retomar o que foi tirado. O retorno do grupo de busca não foi recebido com celebrações, mas com um horror que paralisou a praça central, quando Teron e Kael atravessaram os limites da vila, carregando o corpo pesado e rígido de Liam. O silêncio que se bateu foi sepulcral. O espanto da vila. As mulheres que lavavam roupas no riacho deixaram as peças caírem na água. Os homens que afiavam ferramentas pararam no meio do movimento. Liam, o homem que outrora era o símbolo de força bruta, agora parecia uma escultura inacabada, um híbrido grotesco entre carne e carvalho. A aparência, sua pele agora de um cinza azulado, como casca de árvore velha, rangia quando ele tentava se mover. Pequenos brotos de folhas escuras surgiam das suas juntas, e onde deveria haver unhas, agora havia pontas afiadas de madeira. O olhar. Seus olhos de âmbar não piscavam, eles brilhavam com uma luz interna, refletido não a alma de um homem, mas a vastidão fria e faminta da floresta. Medo e rejeição. O medo rapidamente se transformou em superstição. Ele não é mais um de nós, gritou um ancião, apontando para as pernas de Liam, que já não tinham pés, mas bases que lembravam raízes truncadas. Ele é um espião da mata, um cavalo da Troia, feito de seiva. Alguns aldeões pegaram tochas, outros recuaram para dentro de suas casas. Trancando as portas, Elara, a curandeira, tentou intervir, mas até ela sentiu o frio que emanava de Liam. Ele não pedia ajuda, ele apenas observava a vila, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez, antes de lendas milenares. O isolamento. Por segurança, Liam foi levado para uma cabana isolada na borda da vila, perto do limite, onde a grama encontra o mato. Ninguém ousava tocá-lo, sem luvas de couro grosso. Ele não comia comida humana. Em vez disso, seus dedos buscavam as frestas no chão da terra da cabana, enterrando-se ali, em busca de umidade. À noite, os moradores da vila começaram a relatar algo terrível. Quando Liam sussurrava o seu sono de madeira, as árvores do pomar da vila pareciam responder, inclinando seus galhos em direção à cabana dele, como se estivessem conspirando. Ele trouxe a fúria com ele, diziam-lhe nas trevas. Ele é a ponte que a floresta precisava para entrar às nossas casas. Liam tornou-se um lembrete vivo de que a dívida com a terra nunca é totalmente paga. Ele estava na vila, mas seu coração batia no ritmo das raízes profundas sobre o solo. A primeira noite na cabana foi marcada por um silêncio absoluto na vila, mas dentro da mente de Liam, o barulho era ensurdecedor. Ele podia ouvir a seiva correndo nas árvores e a quilómetros de distância. Podia sentir as raízes dos carvalhos ancestrais arranhando a rocha profunda sobre o solo. Ele não estava mais deitado, ele estava plantado no centro da cabana, com os seus dedos raízes perfurando o assoalho de madeira morta para encontrar terra viva lá embaixo. O chamado do vale. Por volta da meia-noite, o vento súbito soprou das montanhas.
trazendo o cheiro da terra molhada e folhas em decomposição. Os moradores da vila, trancados em suas casas, ouviram um som que lhes gelou o sangue. O som de passos pesados, mas não de pés humanos, era o som de madeira batendo contra a pedra. As árvores do pomar e as cercas vivas da vila começaram a crescer de forma frenética, estalando e se retorcendo sobre o luar. Elas não estavam crescendo para cima, mas se curvando, todas na mesma direção, a cabana de Liam. A floresta vai reclamar o seu. Liam abriu os olhos de ambar. Ele não sentia medo, ele sentia uma conexão inevitável. Paredes de espinhos brotaram instantaneamente ao redor da pequena construção, protegendo-a como uma fortaleza natural. Do lado de fora, Teron e alguns homens armados com tochas tentaram se aproximar, mas a floresta os expulsou com chicotadas de galhos que surgiam do nada. Liam, sai daí! Gritou Teron, mas a sua voz foi abafada por um estalo ensurdecedor. O telhado da cabana foi arrancado não pelo vento, mas por galhos colossais que desceram do céu como dedos gigantescos. A floresta não tinha vindo para matar a Liam, ela tinha vindo para terminar a obra que ele ousara interromper. A fusão final. Liam sentiu o seu corpo ser erguido. Suas pernas de madeira se uniram ao solo da vila, transformando-se em um tronco robusto em questão de segundos. Sua pele de casca endureceu e seus braços se estenderam para o alto, ramificando-se em 1000 direções. Naquela noite, os aldeões testemunharam o nascimento de algo novo. No lugar da cabana, erguia-se agora uma árvore que desafiava a natureza. Um carvalho negro com o formato vago de um homem em agonia, cujas folhas eram de um vermelho profundo, como se tivessem sido tingidas pelo sangue que Liam um dia possuiu. Ao amanhecer, a floresta havia recuado, deixando para trás um rastro de destruição e a nova árvore no meio da vila. Ninguém se atreveu a cortá-la. Ninguém ousou sequer tocar em sua casca. A vila de Liam tornou-se um lugar de peregrinação e medo. Dizem que, em noites de tempestade, a árvore solta um gemido humano e que as raízes de Liam agora se estendem por baixo de todas as casas da vila, garantindo que ninguém nunca mais se levante um machado contra o coração da floresta. Liam, o lenhador, finalmente havia encontrado seu lugar. Ele não era mais um mestre da floresta. Ele era a própria floresta, vigiando aqueles que um dia chamou de amigos. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!